Olá pessoal, tudo bem? Bom, nessa nossa aula de hoje a gente vai continuar aí o estudo dos gases e agora a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron e também com o princípio de Avogadro. Lembrando que nas últimas aulas a gente estava trabalhando as transformações gasosas, né? E lembrem-se que numa transformação gasosa, isotérmica, isobárica e isocórica, a gente considerava que a quantidade de gás era fixa, certo? Agora aqui a gente vai trabalhar com a equação de Clapeyron inicialmente, né, nessa primeira parte da aula, e aqui a gente vai ver que a gente acrescenta um outro termo. Ao invés de a gente trabalhar só com pressão, volume e temperatura, a gente vai acrescentar uma quarta grandeza. Perfeito? Vamos lá? Então, primeiramente, galera, equação de gás ideal, também chamada de equação de Clapeyron. A equação de gás ideal, ou equação de Clapeyron, ela vai relacionar a pressão, o volume e a temperatura com a quantidade do gás em mol, tá certo? Então, aqui eu tenho uma quarta grandeza, que é o número de mols. É o famoso, né, o PV igual a nRT. Então, vamos lá, galera. Quem é quem nessa expressão, né? O P é a pressão do gás. O V é o volume ocupado. Volume do gás. O N é o número de mols. O R, galerinha, eu já vou falar para vocês. O T é a temperatura. A gente não pode esquecer que a temperatura do gás ela tem que estar em Kelvin. E o que o R significa, galera? O R é a constante universal dos gases. E esse R, ele tem alguns valores, tá bom? Que é bom saber, mas geralmente o exercício vai fornecer pra gente. Então, ó, esse R, ele vale 0,082 se a sua pressão estiver em ATM, tá? Então, geralmente, quando a pressão está em ATM, eu uso 0,082. O valor do R vai ser 62,3, geralmente quando a sua pressão estiver em milímetro de mercúrio. E o R vai valer 8,31 quando a sua pressão estiver em Pascal, tá certo? Então, geralmente é pela pressão que a gente vai usar o valor do R com valores diferentes. Só tome muito cuidado que nesse último exemplo, além da pressão estar em Pascal, o volume vai estar em metro cúbico, tá certo? E não em litros, como nas outras unidades que geralmente vão aparecer. Então, cuidado. Quem vai determinar as unidades de medida é o R. Então, o exercício, geralmente, ele vai dar o valor do R, dá uma olhadinha nas unidades de medida do R, para você saber as demais. Perfeito? Então, essas são as definições, né, em relação ao R. E uma coisa importantíssima aqui é o seguinte. Nem sempre, galerinha, o exercício vai te dar o número de mols. Às vezes, ele vai te dar a massa da substância. Então, o que você não pode esquecer? Como o número de mols é a massa dividido pela massa molar, o que eu posso fazer com essa expressão de Clapeyron? Eu posso determinar uma variação dela, que seria o seguinte, né? O produto da pressão pelo volume. Como o número de mols é eminho por emão, aqui ficaria massa vezes o R, que é a constante, vezes a temperatura, dividido por emão, tá certo? Porque eminho por emão é o número de mols, tá certo? E uma coisa também que é importante, e não esqueçam, a temperatura tem que estar na escala Kelvin, tá certo, galera? Então, vamos lá? Primeiro exemplo de questão é uma questão da Unicamp, tá? Ela apareceu na prova de física da Unicamp, porque a física também trabalha um pouquinho, né, com a questão dos gases, né, as transformações. Mas vamos lá. Então, ele propõe o seguinte. O CO2 dissolvido em bebidas carbonatadas, como refrigerantes e cervejas,
é o responsável pela formação da espuma nessas bebidas e pelo aumento da pressão interna nas garrafas, tornando-a superior à pressão atmosférica. O volume do gás no pescoço de uma garrafa com uma bebida carbonatada, ó, já deu informação ali. A temperatura é 7 graus, beleza? Então vamos lá, ó. Então eu vou circulando aí, ó. Temperatura 7 graus. Ele falou que o volume desse gás é de 24 ml. E a pressão no interior da garrafa, ó, aqui no cantinho ele deu a pressão. 2,8 vezes 10 à quinta Pascal. Trate do gás, né? Trate o gás do pescoço da garrafa como um gás perfeito, então são os gases ideais, lembra lá, né? E considere que a constante universal dos gases, então ele deu aqui, ó, o R, seja 8 joules mol Kelvin. Você vai falar, nossa, mas tá em joule. Gente, esse 8 joule mol Kelvin tá no Sistema Internacional da Física, tá? Mas a gente pode considerar que é 8,3 aproximadamente lá que a gente estava usando quando a pressão é em Pascal, certo? Ele deu ainda que a conversão de Celsius para Kelvin tem que somar 273, ó. E ele quer saber o número de mols do nosso gás, então ele quer saber o N, certo? Vamos anotar as informações importantes aqui. Primeiro que ele deu ali em cima, a temperatura. Temperatura é igual a 7 graus, só que a gente tem que tomar cuidado que está em Celsius. Então, eu tenho que somar 273 aqui, vai dar 280 Kelvin. Cuidado que o volume está em ml. E lembra que eu falei para vocês? Quando a pressão está em Pascal, né, o R a gente vai usar o 8, o volume tem que estar em metros cúbicos. Então, ó, vamos lá. O volume, 24 ml. Primeiro, eu vou ter que passar para litro. De ml para litro, eu divido por 1000, certo? Então, quando eu pego esse valor e divido por 1000, vai ficar 24 vezes 10 a menos 3 litros. E 1 metro cúbico são 1000 litros. Ou seja, para passar de litro para metro cúbico, eu vou dividir por 1000 de novo. Então, aqui vai ficar 24 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Ele deu o valor da pressão, certo? A pressão é 2,8 vezes 10 a quinta Pascal. E ele deu o valor do R. É só jogar no PV NRT. Então, vai ficar assim, galerinha. PV NRT. A pressão, 2,8 vezes 10 elevado à quinta Pascal, né? O volume, 24 vezes 10 a menos 6. Lembra que tem que estar em metros cúbicos. O número de mols do gás carbônico é o que eu quero saber. O R, 8. E a temperatura, 280. Se a gente prestar atenção nessa questão, é tudo proporcional. Vamos só ajeitar as grandezas aqui. Então, ó, esse 2,8 eu vou colocar 28 vezes 10. Como eu andei uma casa para a direita, né? Tira 10 à quarta. Vezes 24 vezes 10 a menos 6 é igual. Esse 280 eu acho mais fácil colocar assim, ó. 8 vezes 28 vezes 10. N. Por que que eu fiz isso? Porque vai dar para simplificar, galerinha. Olha o que eu posso fazer aqui nessa questão, ó. Eu posso simplificar, né? Cortar esse 28 com esse 28. E eu posso ainda simplificar o 8 com 24. Porque 8 vezes 3 é 24. Então, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 3. Certo? Portanto, galera, ó, cuidado que aqui ainda tem o 10, né? Então, vai ficar assim, ó. 10N é igual 10 à quarta vezes 10 a menos 6, galera, vai dar 10 elevado a
menos 3, certo? Ó, porque aqui, ó, 10 a quarta, 10 a menos 2, certo? Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 2. Esse 10, ele vai passar para lá dividindo. Então, o número de mols de gás é 3 vezes 10 a menos 2, certo? Porque 4 menos 6, né? Menos 2, tinha um 3 lá. Dividido por 10. Como esse 10 vai passar para cima, vai passar negativo. Portanto, a gente chega na conclusão que o número de mols de gás presente é de 3 vezes 10 a menos 3 mol. E isso a gente encontra na letra D. Perfeito? Essa é a quantidade, então, que eu tenho em mol do gás carbônico no gargalo, né, no pescoço da garrafa. Perfeito, gente? Vamos para a nossa segunda questão aí, que relaciona a equação de Clapeyron. Vamos lá, galerinha. Segundo caso, ó, uma amostra de 20 gramas de um gás ideal, ele não falou qual gás é, foi armazenada em um recipiente, ó, deu o volume, 15,5 litros, sob uma pressão de 623 milímetros de mercúrio. A uma temperatura, ó, deu a temperatura aqui no cantinho, ó, de 37 graus. Dentre os gases elencados nas alternativas, né, abaixo, ele quer saber qual gás está dentro desse cilindro. Então, vamos para as informações. Ó. Primeiro, ele deu a massa do gás, que é 20 gramas. Ele deu o volume, que é 15,5 litros. Ele deu a pressão, que é 623 milímetros de mercúrio. E ele deu também a temperatura. Vou anotar aqui do ladinho, ó. A temperatura é de 37 graus, só que eu tenho que tomar cuidado porque temperatura tem que estar em Kelvin. Então, aqui eu vou ter que somar 273, que vai me dar um total aí de 300, certo? Ó, 310 Kelvin de temperatura, certo? E o R, galera, ele deu, ó, geralmente ele dá o valor do R, tudo bem? Ele deu o R, ó, 62,3, por quê? Ó, a pressão tem que estar em milímetros, o volume em litro, a quantidade de matéria em mol e a temperatura em Kelvin. Lembra que eu falei para vocês? Para você saber a unidade de medida de todos, é só você olhar o R. Então, a gente vai aplicar o PV nRT. Só que cuidado, porque ele deu a massa do gás. Então, é muito mais fácil aqui a gente fazer o seguinte. Usar aquela segunda formulinha que nós vimos. PV mRT sobre emão. Tá? Porque eminho por emão é o número de mols. E dessa maneira eu vou achar a massa molar do gás. E pela massa molar eu vou descobrir qual gás está dentro do meu recipiente. Então, ó, a pressão ele deu lá, que é 623 milímetros de mercúrio. O volume é 15,5 litros. A massa que eu tenho de gás dentro do recipiente é de 20 gramas. O R ele deu, que é 62,3. A temperatura, 310 Kelvin. E eu vou dividir tudo por emão, certo? Ou a gente trabalha aqui com notação científica, mas não vai ser necessário. Por quê? Se a gente verificar a nossa continha ali, galera, dos dois lados da igualdade, ó, na esquerda e na direita, existem dois números que têm um número depois da vírgula, uma casa decimal. Então, o que eu posso fazer? Corto essa vírgula com essa. Fazendo isso, eu vou passar esse M para lá multiplicando. Então, vai ficar assim, ó. M vezes 623 vezes 155 vai ser igual 20 vezes 623, porque cortou ali, né? Vezes 310. Aqui eu já consigo cortar o 623 da esquerda com o 623 da direita. E se a gente prestar muita atenção, 310 é o dobro de 155.
certo? Então, eu posso cortar aqui, vai dar 1. E quando eu simplifico aqui o 310, vai dar 2. E 2 vezes 20 dá 40. Portanto, a massa molar do gás que está dentro desse recipiente é 40 gramas por mol. Aí eu tenho que vir aqui, né, nos dados, né, porque ele forneceu aqui pra gente, ó, as massas molares, ó. O carbono é 12, o nitrogênio é 14, e por coincidência, olha aqui, a massa do argônio já é 40. Portanto, o gás que está dentro desse recipiente é o argônio. Logo, o nosso gabarito vai ser a letra C. E se a massa tivesse dado diferente, sei lá, 38, 32, você teria que calcular e verificar as alternativas, qual é a substância que tem essa massa. Perfeito, galerinha? Tudo bem? Então, existem outras maneiras, é óbvio, né, de aparecer esse conceito da equação de Clapeyron, mas geralmente vai ser assim. Ou ele vai pedir um número de mols, ou ele vai pedir a pressão, ou ele vai querer saber qual é o gás que está dentro do recipiente. E lembrem-se, o valor do R geralmente ele é fornecido. Se ele não for fornecido, tem que lembrar daquelas relações. Se a pressão está em atm, o R é 0,082. Se tiver em milímetros de mercúrio, 62,3. E se tiver em pascal, 8,3. Lembrando que nesse último caso, o volume geralmente está em metros cúbicos e não em litros. Perfeito, galerinha? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, me procurem, façam os exercícios e até a nossa próxima aula.